Senhores deputados, se não se importam, íamos começando, está bem? Para não atrasarmos. Já devemos ter quórum. Já. Bom, então que já temos quórum, se calhar iniciávamos os nossos trabalhos e começava naturalmente por cumprimentar a doutora Sofia Nogueira da Silva, Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, e agradecer a sua presença aqui hoje, no âmbito de uma audição requerida pelo PAN, para que sejam prestados esclarecimentos relativos ao caso de um bebé que nasceu no Hospital de Setúbal com graves malformações. E passava a palavra ao grupo parlamentar requerente. Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício. Cumprimento desde já a doutora Sofia Nogueira da Silva, a quem agradecemos a presença. Portanto, este pedido surge de facto na sequência do nascimento de um bebé com malformações no Hospital de Setúbal, que alegadamente não terão sido detectadas nas ecografias obstétricas realizadas por um médico numa clínica privada de Setúbal, Ecosat. Entendemos então que o esclarecimento de várias questões junto desta Comissão por parte da Presidente da IERS é fundamental, com vista também a não voltarmos a ter casos gravíssimos como este ocorrido e que obviamente nos consternam a todos. Uma vez que a entidade com competência para atuar como disciplinadora do exercício da profissão médica é a Ordem dos Médicos, gostaria só de lhe referir que esta aqui já foi ouvida nesta comissão, na pessoa do seu bastonário. Foi precisamente nessa altura que tomamos conhecimento de que o médico em causa terá já 14 processos disciplinares. Noutro contexto, o bastonário da Ordem dos Médicos tinha-se referido a este caso como uma falência do controle que é feito no serviço de saúde, que exige a reflexão de todos, afirmando ainda que a clínica Ecosat nunca tinha sido fiscalizada pelo regulador de saúde, tendo o licenciamento da clínica sido realizado online em 2015. Paralelamente, a ARS de Lisboa e Val do Tejo já terá referido que haverem indícios de irregularidades e que, portanto, disputou um processo também de averiguação. Sabemos que a IERS tem por missão a regulação da atividade de todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, do setor público ao setor privado, cooperativo, social, independentemente da sua natureza jurídica, hospitais, clínicas, centros de saúde, consultórios, laboratórios de análise e equipamentos, unidades de telemedicina, unidades móveis de saúde, termas. Se em 2009 foram consolidadas as funções de regulação da IERS através do Decreto-Lei 127 de 2009, já com o Decreto-Lei 127 de 2014 é alargado o âmbito de atuação da IERS, que para além do papel fiscalizadora assume o papel de licenciadora, introduzindo na nossa perspectiva uma maior coerência ao sistema de licenciamento, fiscalização e concentrando na IERS todo o processo. Neste sentido, são então funções da IERS a supervisão dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde no que respeita ao cumprimento dos requisitos legais de funcionamento, o acesso aos cuidados de saúde pelos cidadãos e cidadãs, o respeito pelos direitos dos utentes, os cuidados de saúde com qualidade e segurança, a legalidade e transparência das relações económicas e concorrência no setor da saúde. Aqui no caso do bebé de Setúbal, nós gostávamos de chamar a atenção para 3 perspectivas que merecem a nossa análise. A primeira delas é que, de facto, terão existido falhas clínicas imputáveis ao exercício profissional do médico em questão. Estas parecem ser da responsabilidade pessoal, profissional e da regulação profissional, que deve ser alvo de disciplina por parte da ordem profissional em causa. Aqui entendemos que a clínica para quem trabalhava também tem responsabilidades. A segunda perspectiva que gostávamos de trazer aqui é que terão existido falhas no processo de fiscalização e monitorização do funcionamento das clínicas em causa, particularmente no que respeita aos processos e aos modos de articulação com o próprio Serviço Nacional de Saúde. Lembrar que, segundo veio a público e pudemos apurar, a Ecosat não tinha convenção com o Serviço Nacional de Saúde, mas associava-se a uma outra clínica com convenção que alegadamente ligava a primeira ao Serviço Nacional de Saúde. Segundo a informação que pudemos apurar, a clínica Ecosat nunca foi fiscalizada pelo regulador de saúde
Saúde, desde 2014, ano em que a ERSE passou a ter as referidas competências de fiscalização. A terceira perspectiva que gostávamos aqui de trazer para a análise deste problema é que estas falhas de fiscalização da ERSE certamente são justificadas por muitos fatores, e entendemos que um deles pode estar ligado às limitações orçamentais e de contratação de pessoal impostas desde a Lei 67 de 2013 e à enorme falta de recursos humanos que a ERSE dispõe. Os relatórios de gestão indiciam isso mesmo e temos aqui os dados bem dissecados nesse sentido, referindo que tinha apenas ao seu serviço 56 colaboradores no final de 2017. Não sei se este cenário ainda se mantém. Portanto, esta é de facto uma das preocupações do PAN, é que as entidades reguladoras possam ter também meios para fazer o seu trabalho. E posto esta introdução inicial, levantava já uma série de questões muito concretas dirigidas à Sra. Presidente. A ERSE tem ou não responsabilidades na verificação de garantia de qualidade e segurança dos cuidados de saúde prestados às populações? De acordo com a lei, são funções da ERSE... Sra. Deputada, apela o seu poder de síntese, está bem? Certo, vou ser muito breve, Sr. Presidente. De acordo com a lei, são funções da ERSE a supervisão dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde no que respeita, nomeadamente, aos cuidados de saúde com qualidade e segurança. Que medidas de supervisão e acompanhamento foram tomadas pela ERSE em relação à clínica EcoSAD e sobre a outra clínica que alegadamente tinha convenção com o Serviço Nacional de Saúde? Recebeu a ERSE alguma queixa de cidadãos sobre esta clínica e, havendo denúncias prévias, então o que é que fez e o que é que vai ser feito no futuro para prevenir a ocorrência de situações idênticas? E para já ficaria por aqui. Muito obrigada. Hortência Martins. Muito bom dia. Também quero cumprimentar a Sra. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde e dizer-lhe que é com gosto que aqui a temos, não só para esta questão do bebé de Setúbal e de que nós todos lamentamos, já tivemos a oportunidade de dizer isso na anterior audição ao bastonário da Ordem dos Médicos, mas que, aproveitando também a oportunidade, não só para saber o que é que foi feito no que diz respeito às competências e, claro, às competências da entidade reguladora em relação à clínica onde foram feitas as ecografias, se a clínica alguma vez tinha sido fiscalizada, em que termos, sabemos que é uma clínica privada, não é verdade? E, portanto, a entidade reguladora da saúde tem por missão a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e, em geral, incluindo quer os privados, quer públicos. E, portanto, nessa medida, e sabendo que a entidade reguladora da saúde até há algum tempo as suas competências também foram reforçadas através da alteração de estatutos das entidades reguladoras, perceber o que é que foi feito no caso concreto desta clínica. Depois também perceber quais são os procedimentos tomados, em geral, em relação à fiscalização dos estabelecimentos prestadores dos cuidados de saúde. Porque o que nos interessa aqui, nesta audição, na nossa perspectiva, assegurar é que estão a ser tomadas todas as medidas, não só na fase de licenciamento dos estabelecimentos, mas também numa fase posterior para assegurar
que essas entidades, no fundo, as empresas, quer públicas, quer privadas, os estabelecimentos, diria, exercem a atividade de acordo com a lei e com todos os cuidados que não ponham em segurança a saúde dos portugueses. Por outro lado, nós também queremos deixar claro que, decididamente, há aqui questões que são de responsabilidade diversa. Há a responsabilidade que é uma responsabilidade do próprio, do médico, como já foi identificado e foi dito pelo Sr. Bastonário. Eu julgo que não foram 14 processos disciplinares que ele acabou por anunciar aqui, mas que foram 14 queixas que teriam chegado relativamente a este médico, que podem dar origem ou não a processos disciplinares, mas no caso aqui concreto, a atividade deste médico teria sido suspensa. Portanto, há aqui uma responsabilidade e uma do próprio, eventual responsabilidade do próprio, há uma responsabilidade que foi assumida pela própria Ordem dos Médicos no que diz respeito à verificação da prática clínica, e isso nada tem a ver com a própria ERS, tem a ver sim com a Ordem dos Médicos que lhe compete assegurar isso, depois nos conselhos disciplinares, na forma como tudo está a funcionar, e isso volto a deixar claro que a preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é sim com este caso, mas é também evitando que outros casos possam suceder. E também, já agora, perceber se os procedimentos relativamente às queixas que normalmente nós sabemos que existem e, no fundo, com uma demora que nós achamos lamentável, estão corretos ou devem ser alterados. No caso aqui, o que nos importa perceber para agora e para o futuro é o que é que há a fazer para melhorar, o que é que existe, o que é que está a ser feito pela entidade reguladora da saúde no que diz respeito ao licenciamento, e o que é que poderia ter sido feito de forma diferente para evitar que este tipo de caso possa voltar a suceder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar, saudar a Sra. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, doutora Sofia Nogueira da Silva, bem-vinda aqui a esta Comissão, e sobre o caso aqui em apreço que estamos em análise, não quereríamos, obviamente, particularizar neste caso concreto, mas deste caso concreto gostaríamos de ter a certeza ou dos esclarecimentos necessários de que as entidades competentes estão a funcionar e estão a funcionar bem para prevenir outras situações. Naturalmente que se trata de um problema de... Trata-se de um problema de exercício profissional, e o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, como já foi aqui dito, foi também já ouvido aqui nesta Comissão, e assumindo naturalmente as suas responsabilidades em termos disciplinares, não deixou de dizer, no entanto, que haverá outras entidades, entre as quais a ERS, com a obrigação de fiscalização, que também teriam de o fazer. O Sr. Bastonário até foi mais longe, dizendo que, provavelmente em tom de desabafo, que se a entidade reguladora não tem capacidade para fazer a fiscalização, deveria fechar portas. E a este respeito, Senhora Presidente, deve também ter-se presente que o professor Rui Nunes, que eu penso que pertence ao Conselho Consultivo e que também já foi Presidente dessa mesma entidade, veio dizer que a ERS não tem capacidade, nem pode ter, para fiscalizar os mais de 30 mil estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, quando tem pouco mais de 30 funcionários para esse efeito. E aqui impõe-se desde logo um primeiro pedido de esclarecimento, dado que o site da ERS refere que o seu quadro de pessoal tem 97 trabalhadores a exercer funções, dos quais 65 com funções técnicas e superiores e 32 com funções técnicas. E estas questões levantam-nos o problema
dos meios efetivos que a entidade reguladora tenha para proceder ao exercício das suas competências. Já referimos aqui a questão do pessoal e eu perguntava-lhe qual é exatamente o número de trabalhadores a exercer presentemente funções na entidade reguladora e com que diferenciação. E importa também lembrar aqui a este propósito que esta Comissão já teve naturalmente a ocasião de apreciar no final da passada legislatura o plano de atividades dessa entidade reguladora, em audição também com a Sra. Presidente, e nesse plano de atividades referia-se que até ao final de 2018 previa-se que estivesse concretizado um conjunto de alargamento muito significativo da estrutura de recursos humanos da entidade reguladora, quer em termos de dimensão, quer em termos de perfis e competências. No entanto, o orçamento da ERSE para 2018 sofreu um corte orçamental e cativações que impossibilitaram a efetivação do crescimento da sua estrutura de pessoal. No plano de atividades para 2019, refere-se ainda que qualquer atraso adicional na resolução da desadequação da estrutura de recursos humanos da ERSE terá, inevitavelmente, nefastas consequências na persecução de atividades essenciais dessa entidade e naturalmente, inevitáveis prejuízos para o funcionamento do sistema de saúde e para a segurança dos utentes dos serviços de saúde. E assim que caberá logo perguntar se esse recurso, Sra. Presidente, foi, entretanto, concretizado e perguntava-lhe também ainda se esses cortes e cativações de que foi objeto em 2018 foram, entretanto, revertidos. E gostaria também que esclarecesse em que medida é que os mesmos, uma vez que isso foi aventado nesse próprio plano de atividades, em que medida é que comprometem de facto a atuação da entidade reguladora e o cumprimento da sua missão. E também gostaria de lhe colocar, que esclarecesse quais as respostas e os fundamentos que a entidade reguladora tem obtido por parte do Governo relativamente a esses cortes que o Executivo impôs e que condicionam, no dizer do plano de atividades, o cabal desempenho das suas atribuições e competências. E também como encara a situação em que o seu funcionamento, portanto o funcionamento do exercício da atividade regulatória se encontra presentemente. E, portanto, chegámos aqui a uma altura que é a hora da verdade, também estamos a trabalhar no Orçamento de Estado para 2020 e eu gostaria de saber se considera que a entidade reguladora tem condições adequadas para o cumprimento da sua missão, especialmente no que se refere à fiscalização destas clínicas privadas. E, portanto, julgo que a pergunta aqui que se coloca deve ser basicamente esta: faltam, Sra. Presidente, ou não meios à entidade reguladora para que esta desempenhe adequadamente as suas funções, ou se esses meios são suficientes? E se faltam, exatamente quais? Nós, o PSD, vou terminar, Sr. Presidente, o PSD não deixará de ponderar agora, na discussão do Orçamento de Estado para 2020, as necessárias de medidas de defesa do exercício da atividade regulatória e, portanto, estas suas questões são até bastante importantes para a nossa atividade que seguirá aqui no Parlamento. Muito obrigada. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar, obviamente, a doutora Sofia Nogueira da Silva e agradecer a sua presença aqui, começando provavelmente por esta questão dos recursos e sabendo que é provavelmente, salvo erro, a terceira vez que está aqui, desde que assumiu a presidência da entidade reguladora e creio que não trará a esta Comissão propriamente novidades sobre a falta de recursos, infelizmente. Mas é algo incontornável e, portanto, gostava também de começar por aí. Lembrando, no entanto, que sobre as cativações que está sujeito o orçamento da entidade reguladora da saúde, a posição do Bloco já foi manifestada até em audições anteriores. Posso voltar a reiterá-la, tendo até em conta que a entidade reguladora da saúde, o seu orçamento é constituído por receitas próprias, até nos parece estranho legalmente
que possam ser cativadas. E por isso apresentamos já iniciativas legislativas nesse sentido. Um projeto de resolução, esse que foi aprovado, esperava-se que depois a concretização desse projeto de resolução na proposta que nós fizemos para o Orçamento do Estado para 2019 fosse também aprovada. No entanto, a abstenção do PSD e o voto contra do PS inviabilizaram a não cativação de verbas para 2019. Sim, porque nós fizemos essa proposta em discussão de especialidade em 2019, era aliás a proposta 35C, que foi rejeitada porque PS e PSD não acompanharam essa proposta. No entanto, nós continuaremos a fazer essa proposta, porque efetivamente não faz sentido nenhum ter uma entidade reguladora que está completamente esvaziada de recursos. Para além disso, sabendo que certamente a Sra. Presidenta da ERS falará sobre a questão dos recursos, eu gostava de ir a 3 questões adicionais. A primeira é sobre este caso em concreto, enfim, que estamos a analisar nesta audição. Li numa notícia que a entidade reguladora da saúde disse que sobre este caso em concreto, enfim, não fez nenhuma diligência especial inicialmente porque o que é necessário é haver uma comunicação prévia destas instituições para iniciarem funções e aí quem está à frente neste caso era da clínica, responsabiliza-se pelas boas práticas e que tinha havido alguma intervenção da ERS em 2 anos, salvo erro em 2007 e 2011, mas era só para avaliar a existência ou não de livro de reclamações e o correto tratamento daquilo que lá era colocado. A minha primeira pergunta é sobre este mecanismo de comunicação prévia. Ou seja, é feita uma comunicação prévia de início de atividade e deduz-se, em princípio, que quem faz início de atividade responsabiliza-se pelas boas práticas. E a pergunta é, acredita, enquanto Presidente da ERS, obviamente, acredita, tendo em conta a experiência de Presidente da entidade reguladora e tendo em conta que estamos a falar de uma área tão sensível como a saúde, que o mero mecanismo de comunicação prévia é o suficiente para garantir segurança aos utentes e para garantir qualidade na prestação de serviços, ou seria necessário olhar para este mecanismo? Segundo, gostava de lhe perguntar se tem recebido, de forma geral, queixas sobre a qualidade das entidades que são convencionadas para o Serviço Nacional com o Serviço Nacional de Saúde. Sabendo que aqui havia uma particularidade, que certamente será tratamento de outro tipo de tratamento, que provavelmente deve constituir um crime, que é esta nem sequer era convencionada, mas gostava de lhe perguntar se tem recebido queixas sobre a qualidade do setor convencionado e, enfim, se consegue dizer-nos qual é a tipologia dessas queixas, ou seja, sobre o que é que incidem no setor convencionado. E a terceira questão era exatamente sobre a fiscalização. Que tipo de fiscalizações é que a entidade reguladora da saúde faz a estas entidades convencionadas ou não, setor privado, que tem porta aberta e que tem atividade na área da saúde, que tipo de fiscalização é que faz para garantir que ali se realizam todas as boas práticas que devem, obviamente, existir e nortear qualquer que seja a atividade de saúde? Portanto, eram estas as questões que gostaria de colocar. Obrigado. De seguida, então, toma a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, o deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria cumprimentar a doutora Sofia Nogueira e antes de mais dizer que o PCP tem manifestado a sua preocupação relativamente às situações no que respeita ao acompanhamento, em concreto, não só em concreto nas questões da gravidez, mas em termos daquilo que é a segurança e a garantia da segurança clínica. Temos alertado para que, no âmbito dos cuidados de saúde, aquilo que é a resposta não é adequada aos cuidados que são prestados e, naturalmente, que o recurso a serviços externos por parte do Serviço Nacional de Saúde acaba por trazer aqui
dificuldades acrescidas naquilo que é o controlo em termos de todo o acompanhamento de um doente, que se deve e que deveria de primordial importância ser holístico e acompanhado no seio do Serviço Nacional de Saúde. Nós entendemos que a lógica, e está aprovada neste caso, mas muitos outros casos existem, de que a lógica do privado não é a mesma lógica do Serviço Nacional de Saúde, do serviço público, que é bem diferente. A lógica é de mercantilização. As famílias queixam-se, há muitas queixas por parte das famílias relativamente a situações, e em concreto até se discutiu esta situação, nomeadamente na outra audição com o Sr. Bastonário, de queixas de realização deste exame em tempos manifestamente impossíveis em termos clínicos de serem concretizados com segurança. Nomeadamente falou-se no tempo de consulta de 5 minutos, o que é manifestamente insuficiente, e sendo que a entidade reguladora da saúde, já aqui foi falado das suas dificuldades, nós entendemos que importa também perceber que tendo vindo a pública que a ARS Lisboa e Vale do Tejo fez recomendações à entidade reguladora da saúde, ou seja, remeteu as conclusões da avaliação que fez para a entidade reguladora da saúde. Que medidas tomou a entidade reguladora da saúde perante estas conclusões e perante a informação que chegou por parte da Administração Regional de Saúde? Naturalmente que muitas queixas chegarão à entidade reguladora da saúde, essencialmente quer pela via eletrónica, quer pela via do livro de reclamações também. Aquilo que vemos também questionar tem a ver com este modelo é suficientemente ou está adequado àquilo que são as necessidades dos utentes, ou há necessidade também de rever e introduzir alterações a este modelo na medida em que se possa garantir maior proteção dos utentes em termos daquilo que é a garantia da sua segurança e da qualidade dos serviços a que eles estão sujeitos. Naturalmente que esta situação do acompanhamento na gravidez não é uma situação de doença, na generalidade dos casos são situações até de saúde. Imaginamos que em situações em que esteja presente o diagnóstico de uma patologia, naturalmente que a preocupação também duplica, ou melhor, é reforçada no que tem a ver com a necessidade de garantir que este acompanhamento deve ser feito, nomeadamente por uma entidade como a entidade reguladora da saúde. Aquilo que também gostaríamos daqui de deixar a questão tem a ver com, porque o erro clínico pode acontecer quer no serviço público, quer no serviço privado, tem a ver com se há ou não um acompanhamento por parte da entidade, nomeadamente no que tem a ver com o tempo útil de vida dos aparelhos, na medida em que a obsolescência de muitos deles e a não renovação é de facto uma preocupação, porque sem meios, muitas das vezes, é mais fácil gerar-se condições para que haja um erro clínico, e naturalmente aquilo que nós devemos pugnar é para que os serviços estejam dotados dos melhores meios técnicos para que possam responder àquilo que são as exigências em termos clínicos. Nesse sentido, tendo em consideração a dimensão que se está a descobrir, que tem havido a público, nomeadamente em termos de denúncias, saber se estes sinais de alerta são mais reativos, nomeadamente o comportamento das entidades, das diversas entidades envolvidas, quando deveriam ter sido mais proativos em termos de acompanhamento e de supervisão. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, a doutora Sofia Nogueira da Silva, e começar por dizer que obviamente o CDS lamenta a situação que sucedeu, que nos traz hoje aqui, e que nos parece inadmissível que não esteja salvaguardada a qualidade da prática clínica, seja no setor público, privado ou social,
Não fazemos nenhuma distinção quanto a isso, como é evidente. E talvez a questão fundamental aqui seja de que há um princípio de confiança que preside a nossa relação de cidadãos com o sistema de saúde. Nós, e ainda bem, confiamos quando nos dirigimos a um médico ou a uma clínica que eles sabem o que estão a fazer e que em princípio vai correr tudo bem. E é perigoso e é grave quando essa confiança fica posta em causa, e por isso acho que este assunto nos merece cautela por causa disso mesmo. Enfim, há muitos casos, há muitas queixas, mas convém não confundir as árvores com a floresta, porque acho mesmo que é perigoso minar este princípio de confiança. Dito isto, vamos então ao caso em concreto. Não é? Há aqui duas vertentes de análise, uma que já foi tida em conta na audição anterior ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que tem a ver com a componente disciplinar e com o médico em si mesmo e com a sua prática, e na qual o Sr. Bastonário já reconheceu que tinha havido erros, que as queixas não tinham tido o seguimento que deviam ter tido no ritmo que deviam ter tido, e portanto esse assunto não cabe nesta audição. O assunto que cabe nesta audição tem que ver com aquilo que é a competência da entidade reguladora da saúde. E que tem, portanto, a ver com a fiscalização, no caso das clínicas ou da clínica em apreço. E, de facto, o antigo presidente da entidade reguladora da saúde, o professor Rui Nunes, disse que a entidade reguladora tem um papel fulcral na fiscalização das unidades de saúde em Portugal, mas, como aqui foi dito, dificilmente consegue cumprir a sua missão com o atual quadro de pessoal. A própria entidade reguladora da saúde, na sua tutela, fez saber que tinha havido, em relação a esta clínica, a EcoSAD, 2 fiscalizações em 2017 e 2011, antes de haver essas competências atribuídas ao regulador, e depois em 2014. E explicou também, como já aqui foi dito, que nestes casos existe uma licença de funcionamento que é praticamente um processo administrativo, não é? É emitido uma autorização de funcionamento, pressupondo-se que a clínica cumpre todos os requisitos que num processo de mera comunicação prévia. E parece-me que é esta a situação até que chegamos a este momento, não é? E, portanto, o que eu lhe perguntava em concreto é isto. Portanto, confirma que só houve estas fiscalizações nestes anos, 2007, 2011 e 2014, e se a razão que nós estamos aqui todos a assumir como pressuposto para nunca mais ter havido outra fiscalização tem a ver com a ausência de recursos humanos, a disponibilidade de recursos humanos, se este nexo é o real. Perguntava-lhe também quantas mais entidades é que estão neste cenário de ausência de fiscalização que deveria ser feita, e se isso acontece, como sugere que o Sr. Deputado do PCP, com particular incidência e gravidade no setor privado, ou se isso também acontece no SNS, e portanto é um problema, a haver um problema é generalizado desse ponto de vista, não tem que ver com a natureza da instituição, ou se eu estou enganada e há um esforço maior de fiscalização de entidades dentro do SNS e menos fora do SNS. Perguntava-lhe também quantas queixas é que tem tido concretamente dentro do SNS em casos, talvez não com esta gravidade, mas que a ERS também tem recebido de problemas como aconteceu nesta situação. E perguntava-lhe também que, sabendo concretamente em relação a este prestador, que o regulador tinha recebido 3 queixas entre 2015 e 2017, o que é que aconteceu? Nós também perguntámos isto à Ordem dos Médicos, não é? Porque é que não foi dado seguimento? E aqui pergunto-lhe, pela mesma ordem de razão, a mesma coisa. Se tiveram queixas, porque é que não deram seguimento a essas queixas? Ou se calhar deram, mas então o que é que aconteceu? E depois houve outras personalidades, vamos chamar assim, que se pronunciaram sobre esta matéria com alguma crítica subjacente. Quer o antigo Ministro da Saúde, recente, do governo anterior, o professor Adalberto Campos Fernandes, que diz, com uma certa subtileza, vamos por assim, diz, bem, isto, se a ERS se comporta assim, isto vem dar razão às pessoas, que não eu, naturalmente, mas que se queixam muito da existência da ERS, não é? E, portanto, que provavelmente a ERS estará a falhar nos domínios da supervisão, monitorização, controle de qualidade e exercício de entidades do direito privado. E o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, também, se calhar, a sentir-se isolado no tema, também diz, bom, há aqui outras entidades fiscalizadoras que se não estão a fazer o seu papel, então como é que é? E eu perguntava-lhe, não no sentido de entrar aqui em contraponto, mas até no sentido de ser incluída a ERS, naturalmente, neste perímetro, se de facto há aqui uma responsabilidade compartilhada e há uma falência deste princípio fundamental de confiança que é partilhada por várias entidades. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada.
Não estando presente o Partido Chega, passávamos então à resposta por parte da Sra. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, doutora Sofia Nogueira da Silva. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores deputados. Começo por lhes dizer que, como digo sempre, quando cá venho é um prazer vir cá, apesar do motivo que me traz aqui não ser o melhor, mas não há dúvida que depois de tanta turbulência à volta disto, este é o sítio certo para se discutirem estas matérias com a serenidade e com a transparência que se exige. Começo também por dizer que todas as instituições, todos os agentes do sistema de saúde devem contribuir no âmbito das suas competências para que o sistema de saúde seja o melhor possível, para que a qualidade e a segurança na prestação de cuidados de saúde sejam os melhores possível, e que todos trabalhem, mais uma vez, cada um no âmbito das suas competências e em cooperação, sempre que tal faça sentido, no sentido de garantir a confiança das pessoas e, em particular, das pessoas doentes no sistema de saúde, dentro dele, no Serviço Nacional de Saúde e em todos os prestadores, em momentos de particular vulnerabilidade. Esse é o papel de todos os agentes e é também o papel da ERS. Propunha mesmo dividir a minha resposta em 3 partes e agregando os vários temas em 3 grandes assuntos, independentemente de depois poder ir ao detalhe das questões que me colocaram. A primeira parte, que tem a ver com a clarificação do papel da ERS em situações como a que me trouxe aqui. A segunda, falar-lhes um bocadinho da atividade da ERS e, em particular, alguns esclarecimentos quanto ao processo de licenciamento e à promoção de fiscalizações. E a terceira, relativamente aos recursos de que a ERS dispõe para desenvolver a sua atividade. Começando pelo início e pegando um bocadinho naquilo que disse a senhora deputada do PAN, leio, e já começa a ser meu hábito começar as minhas audições aqui assim, porque a ERS trabalha no âmbito, no enquadramento jurídico que é definido pelo legislador e, portanto, também por isso este é o sítio certo para discutir esta questão. Tem um enquadramento legal próprio e, portanto, funciona no âmbito da Lei Quadro das entidades reguladoras, dos seus estatutos e de mais legislação aplicável, nomeadamente a do licenciamento. A ERS é uma pessoa coletiva, e cito, dos estatutos, de direito público com a natureza de entidade administrativa independente, tem por missão a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, é dotada de autonomia administrativa e financeira, de autonomia de gestão, de independência orgânica, funcional e técnica e de património próprio e goza de poderes de regulação, regulamentação, supervisão, fiscalização e sancionatórios. Não tendo tutela, a ERS promove ao máximo a transparência em tudo aquilo que faz, prestando contas de forma exaustiva sempre que aqui venho, na Assembleia da República, e disponibilizando no seu site todos os planos de atividades e relatórios de atividades, os orçamentos e contas e informação quanto à sua atividade regulatória e sancionatória. Portanto, tudo o que tem a ver com recomendações, instruções, ordens e por aí fora constam no nosso site institucional. Estão sujeitos à regulação da ERS todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do setor público, privado, cooperativo e social, independentemente da sua natureza jurídica. Não estão sujeitos à regulação da ERS os profissionais de saúde no que respeita à sua atividade sujeita à regulação e disciplina das respectivas associações públicas profissionais, nomeadamente das ordens profissionais, e, portanto, a averiguação da conformidade da prática clínica com os preceitos da arte é da competência exclusiva da respectiva ordem profissional, quando ela existe, estando expressamente excluída nos estatutos da ERS das suas atribuições. Quando, no âmbito da sua atividade, é apurada matéria que integre de forma parcial ou exclusiva a esfera de competências de entidade terceira, qualquer que ela seja, e são muitas, porque não detém a competência legal nem funcional, o dever da ERS é de dar conhecimento tão depressa quanto possível da mesma às entidades competentes. Tal é assim, por exemplo, em matérias que tenham a ver com a prática clínica e ou com conduta de profissionais de saúde, verificando-se indícios de infração disciplinar e até eventualmente criminal, a ERS procede em cumprimento com a lei ao encaminhamento dos factos apurados para a entidade competente para a sua apreciação. Sobre o caso em concreto, o que lhes posso dizer, e vou respondendo a coisas avulso à medida que elas vão surgindo, entre 2015 e 2019 a ERS tomou conhecimento de 3 reclamações relativas à ECOSAD, que é o estabelecimento de que estamos a falar aqui. Uma dizia respeito a questões de empatia e humanização dos cuidados, outra dizia respeito a tempos de espera, e, portanto, ambos os processos foram encerrados sem intervenção adicional. A terceira
era relativa à não detecção de malformações graves em ecografia obstétrica no estabelecimento em causa. O médico não estava identificado na reclamação, esse não é um campo que esteja previsto na submissão das reclamações, porque nós não intervimos junto da atividade dos profissionais. Foi submetida junto da ERS a 31 de julho de 2019 e foi encaminhada em agosto para a Ordem dos Médicos, portanto, logo a seguir. Ou seja, na verdade, e respondendo à senhora deputada do CDS, nós não tínhamos um número de reclamações que justificasse uma intervenção nossa. Houve um caso considerado por nós como um indício de que havia algum problema, poderia eventualmente haver algum problema em termos de prática clínica. O que fizemos foi o que a lei prevê, que foi encaminhá-la de imediato para a Ordem dos Médicos. E, portanto, neste caso, e eu gostava de dividir bem as 3 esferas em que lhes vou responder, aquilo que a ERS podia ter feito, após tomar conhecimento do caso, foi feito e foi feito em tempo. Não estando a matéria abrangida pelas suas atribuições, o seu dever era encaminhar o caso, é o que está previsto pelos estatutos, tão depressa quanto possível, neste caso, para a Ordem dos Médicos, podia ter sido outra, porque a saúde não são só médicos, mas neste caso era uma questão médica, que é a entidade competente para análise de temáticas relacionadas com deontologia e averiguação de conformidade da prática clínica com os preceitos da arte, e foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, sobre este caso em concreto, e por muito lamentável que seja, naturalmente, isso nem sequer está aqui em discussão, porque estamos todos de acordo, não houve falta de fiscalização, as fiscalizações não teriam identificado este caso, e uma fiscalização da ERS a ter identificado este caso por algum motivo teria levado a que o caso fosse encaminhado para a Ordem dos Médicos, e já tinha sido. Pronto, portanto, sobre este caso não há muito mais a dizer, a não ser que queiram levantar-me depois mais alguma questão. Quanto à atividade da ERS, e pegando novamente, facilita-me a vida, mas obriga-me a voltar atrás, porque é preciso pôr aqui clarificar aqui algumas questões. São objetivos da atividade da ERS assegurar o cumprimento dos requisitos do exercício da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, incluindo aqueles que têm a ver com o regime de licenciamento, assegurar o cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados de saúde, garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes. E reforço aqui, como tenho vindo a fazer sempre que cá venho, que nós temos que colocar a pessoa no centro do sistema de saúde e, portanto, também no centro das nossas preocupações, e a ERS fala todos os dias, com as suas insuficiências, mas fala todos os dias. Zelar pela prestação de cuidados de saúde de qualidade, zelar pela legalidade e transparência das relações económicas entre todos os agentes do sistema e promover e defender a concorrência nos segmentos abertos ao mercado, sempre que tal está previsto, em colaboração com a Autoridade da Concorrência. E, portanto, a ERS, no exercício dos seus poderes de regulação, atua desde logo sobre a verificação do cumprimento pelas entidades sujeitas ao seu âmbito de regulação das normas relativas ao registro dos prestadores de cuidados de saúde na ERS, bem como aquelas referentes ao licenciamento, quando aplicável, enquanto requisitos da atividade que visam, nomeadamente, estabelecer um patamar mínimo de qualidade dos prestadores em exercício da atividade. Para além disso, a ERS atua no exercício dos seus poderes de supervisão e sancionatórios mediante a emissão de ordens e instruções, bem como recomendações ou advertências individuais a prestadores específicos quando identifica problemas, e ainda decisões em sede de processos e procedimentos contraordenacionais, com o objetivo de uma forma consistente, levar a mudanças de comportamentos e procedimentos quando tal se justifica, sempre que conclua pela violação ou quebra de procedimentos em prejuízo da qualidade e segurança dos serviços. E, portanto, não é apenas com fiscalizações que a ERS procura, na medida do possível, promover a qualidade e a segurança dos serviços. Quanto ao licenciamento, a abertura e funcionamento de um estabelecimento prestador de cuidados de saúde depende da verificação de requisitos técnicos de funcionamento aplicáveis a cada uma das tipologias de serviços que estejam a ser prestados. No caso das unidades privadas, a verificação dos requisitos técnicos de funcionamento depende da existência de uma licença de funcionamento que hoje é emitida pela ERS. A opção de existir um procedimento ordinário e um procedimento simplificado, de que também já falaram aqui, foi uma opção do legislador. E, portanto, há tipologias de serviços que estão dependentes do procedimento simplificado, há tipologias de serviços que estão sujeitas ao procedimento ordinário. No ordinário, portanto, no procedimento ordinário, o que se passa é que a licença é pedida pelo prestador à ERS, é submetida a documentação que está prevista e, antes do início do funcionamento, há uma vistoria prévia, obrigatoriamente é o que está previsto
na legislação do licenciamento. Portanto, no caso de tipologias sujeitas ao procedimento ordinário, obrigatoriamente existe uma vistoria por parte da ERS, sem a qual a licença não pode ser emitida. No caso do procedimento simplificado por mera comunicação prévia, o que se passa é que há efetivamente um preenchimento eletrónico de uma declaração, há a responsabilização por parte do declarante de que estão a ser cumpridas integralmente os requisitos de funcionamento exigíveis para a atividade que vai ser desenvolvida. E, portanto, a licença, no caso do procedimento simplificado, corresponde ao recibo de entrega da declaração. Há uma série de documentação sem a qual isto não acontece, mas estamos a falar de informação administrativa e, portanto, a licença fica de imediato em vigor e não pressupõe uma vistoria prévia nem a obrigação de uma fiscalização posterior, que seja claro. Portanto, não exige nem antes, nem obrigatoriamente a seguir. A título de curiosidade, porque é o que acontece neste caso em concreto, estão sujeitas ao processo de licenciamento simplificado por mera comunicação as tipologias de clínicas e consultórios dentários, clínicas e consultórios médicos, centros de enfermagem, unidades de medicina física e reabilitação e unidades de radiologia. O estabelecimento em causa, portanto é a ECOSAD, detém licença de funcionamento para as tipologias de atividade de clínicas e consultórios médicos e de radiologia. E, portanto, quer uma, quer outra, foram obtidas através do procedimento simplificado. A ERS tem poderes de autoridade e procedimentos de fiscalização. E, portanto, o que está previsto é que, e isto cito mais uma vez, nos termos da Lei Quadro e dos seus estatutos, deve efetuar inspeções e auditorias pontualmente, a execução de planos de inspeções previamente aprovados e sempre que se verifica circunstâncias que indiciem perturbações no respectivo setor da atividade sem prejuízo das competências da IGAS. Ora, e se me permitem aqui um parênteses, nenhuma instituição com poderes de fiscalização fiscaliza todos os operadores. Isso é completamente inviável, nem faria sentido, não seria razoável. Assim como a polícia, em operações de autostop, não manda parar todos os carros que passam na estrada. O que faz é mandar parar aqueles que por algum motivo geram suspeita, ou de avanço, ou no momento, e depois uma série de outros, por critérios de amostragem e no limite por aleatoriedade. De qualquer forma, a ERS não é uma polícia e, portanto, as fiscalizações não são, de forma alguma, a única forma que tem de aferir a segurança e a qualidade dos serviços. Falando também da dimensão, a ERS tem 28 mil regulados e tem neste momento 97 colaboradores, respondendo à questão que me foi colocada há bocadinho. Tínhamos efetivamente 56 em 2017, integramos 16 pessoas através do programa de PrevPAP e, entretanto, concretizou-se o processo de recrutamento que estava previsto desde o orçamento de 2017, o que significa que neste momento temos 97 pessoas, mais o Conselho de Administração, das quais 15 integram equipas regulares de fiscalização típica, no âmbito do processo de licenciamento. O que significa que, e volto a dizer este exemplo que digo aqui, desde aqui venho, a vantagem é que os senhores deputados não são exatamente os mesmos e, portanto, para alguns será novidade, porque senão a certa altura estão sempre a dizer as mesmas coisas. Nós temos um âmbito de intervenção e de cooperação internacional muito significativo na ERS, é um esforço que temos vindo a fazer nos últimos anos muito intenso. E a título de curiosidade, a reguladora inglesa, a Care Quality Commission, tem 30 mil regulados, nós temos 28 mil, eles têm 3 mil colaboradores, nós temos 100. E há um ano tínhamos 56. A Holanda, que tem, acho que 17 milhões de habitantes, tem 800 colaboradores na reguladora, nós temos 100. E, portanto, se a ideia for fazer fiscalizações a 28 mil estabelecimentos, estamos conversados. E, portanto, isto exige que sejam definidos critérios muito cuidadosos para o planeamento das fiscalizações que fazemos. Gostaríamos muito de fazer mais, aliás, isso está espelhado nos nossos instrumentos de gestão, portanto, como também já disseram. Gostaríamos muito de fazer mais, fazemos o máximo possível com os recursos que temos e volto a frisar, esta questão dos recursos e das fiscalizações não tem a ver com o caso que me trouxe aqui, não foi por isso que a ERS não interveio, e gostaria que isso ficasse claro, porque parece que estou a justificar uma não intervenção e não foi o caso. Nós fizemos aquilo que era suposto fazer naquele caso e, portanto, o que nós temos, tal como está previsto nos estatutos, aliás, é um plano anual de fiscalizações que tem em vista a verificação dos cumprimentos de requisitos legais e regulamentares de abertura e de funcionamento e definimos quais são os estabelecimentos a fiscalizar em cada ano,
por critérios de prioridade e análise de risco, portanto, situações as tais que, por algum motivo, tenham indício de que alguma coisa poderá não estar bem, nomeadamente assentes na análise das reclamações, porque como temos o privilégio e o calvário de as recebermos a todas, conseguimos ter uma visão transversal da visão do utente no sistema de saúde, assentes, dizia eu, na análise das reclamações, de queixas, de denúncias que nos chegam, de resultados de fiscalizações anteriores que fazem com que aquele prestador nos exija uma atenção particular, decisões no seguimento de processos de inquérito, informações que vêm das demais áreas de intervenção da ERSE, porque a ERSE não é uma unidade fiscalizadora apenas. Portanto, temos um grupo, uma parte significativa deste plano que é definida em função de critérios de risco, tendo que escolher. Para além disso, inclui outro pacote que é definido por amostragem em termos geográficos e tipologia de cuidados. Nós o que tentamos fazer nesta seleção é incluir prestadores que, no âmbito do processo de licenciamento e em particular do licenciamento simplificado, ainda não tenham sido fiscalizados. Perguntava-me quantos é que ainda não foram fiscalizados. Nós temos 28 mil estabelecimentos regulados e fizemos 800 fiscalizações no ano passado. Portanto, têm que ser muito bem selecionadas. Para além disso, e fazemos fiscalizações transversalmente, perguntavam-me também se apenas fora do SNS ou dentro. As unidades públicas não estão sujeitas ao processo de licenciamento, nem o setor social. Mais uma vez, a posição da ERSE sobre isso também é conhecida, mas mais uma vez é uma opção do legislador. Não nos impede de fazer fiscalizações a unidades públicas, naturalmente, mas não no âmbito do licenciamento, porque não estão sujeitas a licenciamento. E volto a dizer que se nós tivéssemos feito uma fiscalização deste tipo para verificação de cumprimento de requisitos de funcionamento na ECOSAD, provavelmente não teríamos identificado esta situação, porque tipicamente uma fiscalização standard da ERSE o que vai fazer é verificar o cumprimento dos requisitos de funcionamento e, portanto, não teríamos identificado uma situação de prática clínica com muita probabilidade e, se o tivéssemos identificado, o que teríamos feito era aquilo que já tínhamos feito, que era encaminhar para a Ordem dos Médicos. A este plano de fiscalizações acrescem naturalmente as vistorias de licenciamento ordinário, que aparecem ao longo do ano e nós não conseguimos prever, e como são obrigatórias e têm prazos legais curtos, naturalmente fazemos-las também. E para além disso, acrescem ainda fiscalizações casuísticas ou temáticas, dependendo dos casos, a prestadores que por algum motivo entrem no nosso radar ao longo do ano, mais uma vez por critérios de prioridade e por avaliação de risco, e isto é o grande esforço que nós estamos a fazer. Eu já falei aqui um bocadinho disso em maio e da próxima vez que havia falado do Plano de Atividades 2020, queria já ter muito mais para vos dizer sobre isto. Como é que nós definimos este modelo de avaliação de risco e garantimos que, não sendo possível ir a todas, vamos aonde importa, seja em fiscalizações ou de outras formas de intervenção. E, portanto, quando tal se justifica, dizia eu, fazemos ainda fiscalizações que não estavam previstas, mas que se justificam ao longo do ano por algum motivo. E, em alguns casos, fazemos fiscalizações em cooperação com outras entidades que tenham competências conexas a pedido das mesmas. Por exemplo, e dou-lhes exemplos avulso, em 2019 fizemos um conjunto de fiscalizações temáticas extra-plano em que a Ordem dos Nutricionistas nos acompanhou, porque havia questões de fronteira, de até onde é que o profissional de saúde pode ir e quem é que pode e não pode fazer alguns atos e, portanto, achamos que havia toda a vantagem em que a Ordem dos Nutricionistas nos acompanhasse. Temos vindo a fazer fiscalizações em articulação com a ASAI, a pedido da ASAI, porque, mais uma vez, há áreas em que as competências se cruzam e, portanto, há uma vantagem grande em que as instituições trabalhem em conjunto e nós estamos completamente disponíveis no âmbito dos recursos que temos para trabalhar em parceria sempre. E quanto a situações não previstas no plano, e respondendo a algumas das questões que me levantaram, mas que são consideradas prioritárias para a ERSE, falo-lhes de uma, a título de ilustração, e não queria cavalgar em cima deste caso, porque acho que, até por respeito para com os envolvidos, não o devo fazer, e estou aqui num ato de contenção, como devem imaginar. No seguimento do caso que me trouxe aqui e dos outros que, entretanto, vieram ao nosso conhecimento, nós recebemos informação, nomeadamente através da AIS Lisboa e Val do Tejo, no seguimento do processo de inquérito que desenvolveram, recebemos informações sobre problemas eventuais de acesso, não já questões de qualidade de prática clínica, porque mais uma vez estaria fora do nosso âmbito de intervenção, mas problemas de acesso, eventuais problemas de acesso a ecografias obstétricas na zona da Grande Lisboa. E aqui sim,
haveria lugar a uma intervenção da ERSE, porque aqui estamos a falar de uma área que é central para a ERSE, que é a garantia de acesso a cuidados de saúde. E, portanto, não sendo esse o assunto que me traz aqui, acho que vale a pena partilhar convosco, até porque me perguntaram o que é que a ERSE fez no seguimento disto, e não foi no seguimento disto, mas podia ter sido num enquadramento completamente diferente, mas porque se olhou com mais atenção para este caso, apareceram outros problemas que nos foram dados a conhecer. E, portanto, o que nós fizemos foi abrir um processo de inquérito sobre este assunto e ainda em novembro, a 19 e 20 de novembro, fizemos uma série de fiscalizações no Conselho da Amadora, nos Conselhos da Amadora, desculpem ler porque senão é impossível lembrar, Oeiras, Almada, Moita, Seixal, Louros, Barreira, Lisboa e Setúbal, e visitamos em 2 dias 19 unidades de cuidados primários e 27 estabelecimentos do setor privado e social que tinham sido identificados previamente por nós como disponibilizando ecografias obstétricas. Volto a dizê-lo, no âmbito do acesso a cuidados de saúde. Porque tivemos a percepção de que haveria um problema de acesso em tempo no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, e nomeadamente em questões de unidades convencionadas. E, portanto, o que nós fizemos foi as fiscalizações habituais no âmbito do licenciamento, mais uma vez para verificação do cumprimento dos requisitos mínimos de funcionamento em todas estas unidades. Mas, para além disso, foram analisadas questões, por exemplo, ligadas a eventuais convenções com o SNS, ao processo de encaminhamento por parte dos cuidados primários para unidades convencionadas e com publicidade, nomeadamente publicidade a unidades supostamente convencionadas ou não convencionadas e problemas eventuais de encaminhamento por parte dos cuidados primários. A ação, só a título de curiosidade, envolveu 8 equipas, compostas por juristas, engenheiros e profissionais de saúde e peritos externos, num total de 25 pessoas, o que numa instituição com 97 se percebe que houve aqui um esforço significativo. Foi uma operação muito interessante, até porque, como já não era apenas uma fiscalização standard, envolveu as várias valências da ERSE e, portanto, as pessoas que integraram estas equipas vinham dos vários departamentos de intervenção, o que significa que foi uma intervenção no local substancialmente diferente daquilo que seria uma fiscalização tipo no âmbito do licenciamento. E também, a título de curiosidade, tal como noutras circunstâncias pontuais em que se entende haver bondade em que se faça acompanhar por outras entidades com competências conexas, a ERSE convidou a Ordem dos Médicos a acompanhar as equipas de fiscalização. Não porque fosse fundamental para o exercício das nossas funções, mas porque, tendo em conta o tema que estava subjacente a tudo isto, podia haver interesse em que se olhasse para as unidades também de outra forma, ainda que integrando equipas da ERSE. E, portanto, convidamos a Ordem, nomeadamente indicando médicos radiologistas, para nos acompanharem, mas tal não foi possível. E, portanto, nós fizemos as fiscalizações apenas com peritos identificados por nós. O processo de inquérito está em curso, portanto, não posso dizer-lhes muito mais, mas só para terem uma noção de uma área em que aí sim se justifica uma intervenção da ERSE e o que é que nós fizemos. Tenho 30 minutos, não é? Pronto, então estamos bem. Isto quanto à nossa atividade, e depois, se calhar, a seguir olhava para as questões pontuais. Quanto à insuficiência de recursos. Bom, ao Conselho de Administração da ERSE compete garantir a eficácia e a eficiência no uso dos recursos de que dispõe e definir prioridades face às dificuldades e constrangimentos que se verificam em cada momento. Esta comissão, apesar de ter novos membros, sabe bem a que constrangimentos é que a ERSE tem vindo a ser sujeita nos últimos anos. Está tudo devidamente documentado, quer nos instrumentos de gestão que são públicos, quer nas audições anuais que faço aqui. Aliás, já fui elogiada várias vezes por vários grupos parlamentares pela minha frontalidade e coragem nesta matéria, e eu sempre disse que não tem nada a ver com coragem, tem a ver com preocupação. E preocupação porque, se a ERSE não puder contribuir e cumprir cabalmente a sua missão, quem é prejudicado é o sistema de saúde e, em particular, ficam prejudicados os utentes, que são para quem o sistema de saúde existe. E, portanto, sempre que eu vinha aqui, e como diz o Sr. Deputado Moisés Ferreira, é verdade, já é a terceira vez que eu digo isto, disse-o em 2018, disse-o de leve em 2017, depois disse-o em 2018 e disse-o em maio deste ano, é porque eu não posso deixar de o dizer estando no lugar onde estou. É uma questão de responsabilidade institucional. E, portanto, mais uma vez, peço-lhes que não puxem demasiado por mim neste assunto,
mas não posso deixar de lhes pedir, porque estamos no sítio certo, que reflitam sobre isto. Até porque estamos muito próximos de uma nova aplicação de cativos, no Orçamento de 2020, e antecipando, embora esperemos estar enganados, que serão novamente aplicadas à ERSE, apesar do seu orçamento depender exclusivamente de receitas próprias, este também é um bom momento para falarmos um bocadinho sobre isto. Isso no caso que me trouxe aqui, eu não posso deixar de o dizer. A ERSE entende que fez tudo o que devia ter feito. No futuro, eu posso ter que vir aqui por uma situação em que tal não tenha acontecido. Ora, quanto mais constrangimentos existirem à atividade da ERSE, maior é a probabilidade disso vir a acontecer, apesar de todo o esforço que temos vindo a fazer para ser mais eficientes e eficazes no uso dos recursos de que dispomos. A título de informação, em 2018 o orçamento da ERSE foi cortado num 1,5 milhão de euros na rubrica de recursos humanos e foram-lhe aplicados cativos, o que significa que em 2018 a ERSE viu-se privada de utilizar 43% do seu orçamento, que, volto a dizê-lo, é exclusivamente composto por receitas próprias. E reforço que qualquer valor que não seja utilizado num determinado ano vai acumular em saldo de gerência, sem aproveitar a ninguém no sistema de saúde de onde foi retirado. De tal forma que em 2018 o Conselho Consultivo da ERSE, que congrega os diferentes agentes do sistema de saúde, e de que o professor Rui Nunes era presidente, embora já não seja porque houve uma alteração de mandato, emitiu em julho de 2018 um parecer relativo ao corte orçamental e cativações aplicados ao orçamento da ERSE, que foi remetido ao Ministério das Finanças, ao Ministério da Saúde e à Assembleia da República. E depois, como o Dr. Moisés Ferreira disse, e bem, por via da resolução da Assembleia de 220 de 2018, a Assembleia da República recomendou ao Governo que não aplicasse qualquer tipo de cativação ao orçamento da ERSE e anulasse o corte orçamental de forma a garantir a prossecução da sua atividade e o cumprimento do seu plano de atividades. Nada aconteceu, as cativações mantiveram-se e o corte orçamental manteve-se, respondendo a uma questão que também me levantaram. Dada a multiplicidade de atribuições e áreas de intervenção, a ERSE tem necessidade de técnicos com formação específica para dar respostas adequadas aos seus estatutos. A contratação de 27 colaboradores prevista para 2017, cujo pedido de autorização seguiu em abril de 2017 e chegou em outubro do mesmo ano, estava prestes a ser realizada, concretizada no início de 2018, quando aconteceu o corte orçamental e as cativações e, portanto, mais uma vez teve que ser adiado. O que significa que nós contratamos essas pessoas no final de 2018 e já no início de 2019. Mais uma vez, lembrando que a Lei Quadro determina que haja independência financeira, administrativa e por aí fora. Não foram contratados em 2018 os 30 colaboradores adicionais que estavam previstos no orçamento desse ano, porque ainda estávamos a contratar os que estavam previstos no orçamento de 2017. E isto, está espelhado nos nossos instrumentos de gestão, permitiria reforçar as várias áreas de atuação da ERSE, potenciar a tal intervenção mais preventiva de que falavam, fundamental para a efetiva proteção dos direitos dos utentes dos serviços de saúde. Em 2019 foram novamente aplicados cativos, desta vez 34% do orçamento, e mantêm-se os constrangimentos impostos pela Lei do Orçamento de Estado que já existiam para 2018, nomeadamente a necessidade de autorização prévia por parte do Ministério da Saúde e das Finanças para processos de recrutamento. Por exemplo, e dou-lhes um exemplo, a 8 de outubro deste ano foi solicitada ao Ministério das Finanças a autorização para se avançar com o concurso para recrutamento de dirigentes, que estava previsto no nosso plano de atividades e que é uma imposição legal face a uma alteração que existiu da Lei Quadro, que impõe que todos os lugares de dirigente sejam ocupados por concurso. E, portanto, sendo um cumprimento legal, nós fizemos o pedido de autorização necessário, ainda não houve resposta, portanto ainda não conseguimos avançar com esse processo de recrutamento. Também ainda não foram contratados os colaboradores que estavam já previstos no orçamento para 2018. Portanto, neste momento temos os 97 colaboradores. Já estavam previstos em 2018, não foram contratados em 2018, nem foram contratados em 2019. Mas a atividade da ERSE não depende só de pessoas. Depende em larga medida de pessoas e de pessoas com formações muito específicas e de nichos, se quiserem, mas não é só de pessoas que nós vivemos. E conto-lhes uma história da semana passada. A Lei Quadro das Entidades Reguladoras, vou ocupar só mais um minuto, está bem? Determina que não é aplicável, e cito, às entidades reguladoras o regime de fundos e serviços autónomos, nomeadamente as normas relativas à autorização de despesas na parte em que não dependam de dotação do Orçamento de Estado. E a ERSE não recebe dotação do Orçamento de Estado, ou que sejam provenientes da utilização de bens do domínio público.
Neste enquadramento, em anos anteriores, o próprio Ministério das Finanças entendeu que, em respeito pela Lei Quadro e pelos seus estatutos, a ERSE não precisava de autorização para a aquisição de viaturas de serviço, que em larga medida são usadas para as tais fiscalizações, porque as pessoas têm que chegar aos prestadores de alguma forma. Aliás, em 2015, nós recebemos um despacho do Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento no seguimento de manifestações de necessidade de adquirir viaturas de serviço, e esse despacho dizia, e cito: considerando o preceituado na Lei Quadro das entidades reguladoras e não se tratando, no caso concreto, de verbas provenientes de utilização de bens de domínio público nem de transferências do Orçamento de Estado, o presente pedido de aquisição de veículos é da competência da entidade reguladora. Em 2017 adquirimos outra viatura nesse pressuposto, tendo ainda assim informado por questões de transparência e não de pedido de autorização o Ministério das Finanças de que o iríamos fazer. Não houve reação, compramos o carro e isto veio reforçar o nosso entendimento, naturalmente. Este ano, a 13 de agosto, mais uma vez por uma questão de transparência, informamos o Ministério das Finanças de que iríamos adquirir as 2 viaturas previstas no orçamento deste ano. Isto a 13 de agosto. A 5 de dezembro, há uma semana, recebemos um ofício do Sr. Secretário de Estado do Orçamento dizendo que o entendimento é que as reguladoras são equiparadas a serviços e fundos autónomos, exatamente o contrário do que determina a Lei Quadro, e integradas como tal no Orçamento de Estado, e que, uma vez que a Lei de Orçamento de Estado e o Decreto-Lei Orçamental são diplomas de valor reforçado, e cito, prevalecem sobre as leis gerais ou especiais que em matéria orçamental disponham em sentido contrário. Ou seja, será necessária autorização prévia. Só por sorte, e chamo-lhe isto à falta de melhor, é que nós ainda não tínhamos comprado as viaturas. Estávamos a dias de o fazer, tínhamos o procedimento em curso. Escusado será dizer que já não vamos conseguir pedir autorização e comprar este ano, o que significa que a ERSE fica sem as viaturas de que precisa para fazer fiscalizações e o valor correspondente vai mais uma vez para a sala de gerência. É muito difícil trabalhar assim. Digo aqui, só 10 segundos, o que tenho vindo a dizer em cada audição. Quase todas as instituições do mundo, eu tenho acabado sempre assim quando cá venho, e em particular na área da saúde se queixam que não fazem mais e melhor porque não têm capacidade financeira para tal. Nós temos e não nos deixam usá-la. Cada momento que passa em prejuízo das pessoas, em particular das pessoas doentes. E se não temos meios, a solução não é fechar as portas, a solução é permitir que nós utilizemos os meios que temos à nossa disposição e que neste momento não podemos usar. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. No âmbito desta audição à entidade reguladora da saúde, vamos passar agora a uma segunda ronda e dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Hortência Martins. Não? Eu não tinha escrito propriamente, porque acho que sobre a vinda da ERSE aqui relativamente às questões colocadas pelo requerimento e a nossa preocupação no que diz respeito aos procedimentos relativos à fiscalização, também estamos de acordo que nenhuma entidade, e não é missão de nenhuma entidade, fazer uma fiscalização 100% de todas as entidades existentes, ou de todos os estabelecimentos existentes, diria assim. E relativamente mesmo às questões do licenciamento, estão balizadas aquelas questões que são merecedoras de um licenciamento simplificado, aquelas que não são. Aliás, o que eu aproveitaria para perguntar era se a Sra. Presidente da ERSE entende que o que a lei lhe confere no que diz respeito a esta distinção do âmbito daquelas que podem ser, portanto, objeto de um licenciamento simplificado, não o deveriam ser e, portanto, se há alguma alteração à lei no que diz respeito ao licenciamento que nós devamos fazer. Essa, por um lado. Seguindo o meu raciocínio, no seguimento, relativamente à questão das fiscalizações, é óbvio que o que importa aqui também assegurar é que a ERSE, faz essa priorização de acordo com os critérios que a Sra. Presidente também identificou relativamente à análise de risco e à prioridade no que diz respeito aos indícios que possa ter, decorrentes das queixas ou do tipo de reclamações. E nós aí confiamos que estejam a ser feitos e utilizadas essa análise de risco de forma correta, para que atempadamente
se dê atenção àquilo e que seja fiscalizado aquilo que deve ser fiscalizado. Sendo que também concordamos que, naturalmente, nessa fiscalização, aquelas entidades que nunca foram fiscalizadas também seriam merecedoras da própria fiscalização, uma vez e com um critério que a senhora Presidente identificou. Mas, necessariamente, o volume também... O volume de atividade também é um critério que é tido em conta, julgo eu, relativamente às prestadoras dos cuidados de saúde. Porque nós, Partido Socialista, também temos esse entendimento que é... o doente, as pessoas que devem estar no centro de todo o sistema, assim como também consideramos que em todas as entidades devemos, e inclusivamente o Parlamento, e julgo eu também nós nesta Comissão, a nossa preocupação é vermos o que é que está a correr menos bem, o que é que pode ser feito no âmbito de cada uma das competências, a nossa, e por termino já, Sr. Presidente, a nossa, mas também a das entidades reguladoras, de PERSI dos privados, dos profissionais de saúde, a ordem dos médicos e por aí fora, para melhorarmos o que funciona mal e também cuidarmos de que o que funciona bem possa ser propagado como exemplo a outros casos. E, portanto, é nessa medida. Mas terminava só com uma pergunta, se me permite, que é: o Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos, disse aqui que, na opinião dele, ele deveria ter, a Ordem dos Médicos devia ter uma capacidade fiscalizadora. Acha que isso poderia melhorar ou evitar alguma coisa se essa capacidade lhe fosse aferida ou atribuída? Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a deputada Sandra Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gosto de ouvir o Partido Socialista aqui a fugir às questões que são absolutamente centrais e que se tornaram absolutamente centrais aqui nesta audição. Eu quero agradecer à Sra. Presidente pela sua clara exposição que trouxe aqui e também pela sua frontalidade. Disse que não era coragem, percebo que é uma questão de preocupação de assegurar a sua atividade, mas também há nisso, naturalmente, um pouco de coragem, porque aqui ficou muito evidente, e isto já são naturalmente palavras minhas, mas ficou muito evidente, e é uma conclusão minha que todos retiramos facilmente, a política de cativações do Sr. Ministro Mário Centeno, que tem efeitos práticos naquilo que são o funcionamento dos serviços, e ainda mais preocupante é quando são serviços relacionados com o Sistema Nacional de Saúde, serviços regulatórios e, naturalmente, que merece a nossa... Foi falta de recursos humanos. Que não interrompesse, está bem? Se não se importa. Muito obrigada, Sr. Presidente. E, portanto, merece naturalmente a nossa preocupação e não deixaremos de o denunciar. Eu gostaria só, do que percebi, portanto, os 97 colaboradores que disse que tem atualmente correspondem exatamente àquilo que nós tínhamos a noção que existia, mas a contratação dos 27 foi ao abrigo do PREFPAP. É isso? Depois gostaria só que esclarecesse, porque percebi que tem mais 27 colaboradores contratados e que 15 deles integram equipas de fiscalização. É isso? Gostaria só que esclarecesse essa questão. Depois gostaria também de lhe perguntar quais, nós percebemos, até face às comparações que fez com outros países, mas quais seriam o número ideal de trabalhadores. Eu sei que isto é um pouco complicado de dizer, mas só para termos um pouco da noção, o número ideal para funcionar razoavelmente a entidade reguladora. E depois, relativamente, consideramos de alguma gravidade a questão da contratação de viaturas, porque isso põe em causa naturalmente todo o serviço de fiscalização, e a questão da necessária autorização superior, e eu até lhe perguntaria, se trata-se de uma entidade reguladora, trata-se aqui de repor e de uma questão de legalidade, e eu até lhe perguntaria se já tinha colocado em questão no recurso aos tribunais administrativos para dirimir esta questão e para
para, naturalmente, a entidade reguladora poder prosseguir as suas atribuições e suas tarefas de acordo com a independência, com o Estatuto de Independência que tem e de acordo com, naturalmente, com a legalidade. E quero mais uma vez agradecer a sua vinda, não sem antes lhe perguntar se tem alguma expectativa de melhoria, algum compromisso da parte do Governo, que certamente já fez chegar à tutela as necessidades que sente, e se tem algum compromisso efetivo de melhoria face a esta situação. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava de agradecer mais uma vez a presença, mas acima de todos os esclarecimentos da doutora Sofia Nogueira da Silva e efetivamente até a forma aberta com que dá muitas informações, que para nós é importante que assim seja. Não tenho propriamente grandes perguntas para lhe fazer nesta segunda ronda, mas gostava de aproveitar a segunda ronda para deixar um compromisso, que é da parte do Bloco. Nós vamos continuar a insistir para que não haja qualquer tipo de cativação nesta entidade. Em orçamentos anteriores conseguimos que não fossem aplicadas cativações, essa regra já se aplicava ao SNS, conseguimos que não fossem aplicadas cativações a outros organismos que não integram propriamente o perímetro do SNS, o INEM, a DGS, o CICAD, etc. Tentamos no orçamento passado que essa descativação, ou melhor, que essa não cativação fosse aplicada também à entidade reguladora da saúde e outras entidades. Não foi possível, mas certamente continuaremos a fazer esse trabalho, porque, mais uma vez, não faz sentido nenhum que receitas próprias sejam cativadas e, como disse bem, e que depois não sirvam a ninguém, porque vão para a sala de gerência e, portanto, não servem a ninguém, e muito menos faz sentido que sejam cativadas quando há uma necessidade identificada e uma necessidade grande de recursos, nomeadamente trabalhadores, mas não só. E por isso continuaremos a insistir. Sobre esta questão das viaturas, se calhar não é uma questão de tanta dimensão como a necessidade de reforço de trabalhadores, mas compreendo que para o dia-a-dia ela faça moça. Mas faz mais moça ainda a mudança de interpretação que aqui nos trouxe. Essa mudança de interpretação é que é, enfim, estranha, e pode ser apenas o início de muitas outras consequências, se calhar até mais gravosas. E por isso também questionaremos o Governo sobre esta situação e agradecemos mais uma vez as informações que aqui trouxe. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Não está. Portanto, também não está ninguém do PCP nesta fase. Passaria então a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só mesmo para agradecer os seus esclarecimentos exaustivos, para lhe dizer que não faço adjetivações sobre coragem, mas não me compete fazer essas avaliações, mas de facto do que eu ouço aqui falar e de vezes anteriores, acho que a palavra é quase mais estoica do que propriamente corajosa, enfim. Mas isso depois já é uma apreciação que cada um sabe das suas capacidades e do que é que o seu projeto de vida e do que é que tem capacidade de aguentar. Mas não me compete. O que gostava de perguntar é o seguinte, são duas coisas muito concretas. A primeira disse que neste rácio, não é, de 28 mil entidades sobre um perímetro de potencial fiscalização e 800 já fiscalizadas, disse naturalmente que têm que ser sempre muito criteriosos, usou palavras como criteriosos, avaliação de risco, definição de prioridades, e que só quando entram no radar é que então são fiscalizadas. Portanto, eu perguntava se por acaso agora a ECOSAD entrou no radar e se vai ser uma das que vai ser fiscalizada, enfim, para a segurança futura de quem lá vai, porque acredito que haja algum alarme neste momento. Primeira coisa. Segunda coisa, também registro esta alteração, como disse o Sr. Deputado Moisés Ferreira, esta alteração de critério, não é? Que me parece particularmente preocupante por duas razões. Uma é porque um regulador tem de facto essa autonomia, deve ter de facto esta autonomia e é perigoso quando não a tem. E segunda coisa, porque parece-me que isto gera este mecanismo perverso que às vezes os contribuintes também têm com a administração fiscal, que é, mais vale não dizermos, não é? Porque se não dissermos pode ser que a gente se safe, não é? E portanto, no caso da entidade reguladora da saúde,
quase que parece que se não tivesse tido o cuidado de notificar em relação ao tema das viaturas, que tem a importância que tem, mas indicia uma forma de estar diferente. Se não tivesse feito essa comunicação, se calhar já tinha as viaturas e logo se via como é que se resolvia o problema. E esta prática é uma prática perversa de atuação que sinceramente não nos parece que seja a forma de um Estado transparente e pessoa de bem funcionar. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Não estando também presente o Sr. Deputado do Chega, passava-lhe a palavra para responder nesta segunda ronda. Peço desculpa. Peço desculpa, Sra. Deputada Viviana. Exatamente. Foi a ordem que foi trocada. Está desculpado, Sr. Presidente. De facto, da nossa parte, nós estamos esclarecidos e agradeço a exposição que nos fez. Entendemos que será necessário revisitar aquilo que são os procedimentos simplificados. Claramente expôs também aqui uma preocupação forte ao nível dos recursos humanos, até por comparativo a outros países, exemplificou de forma muito concreta e agora traz-nos esta questão da obstaculização da aquisição de veículos. Da parte do PAN, reiteramos o nosso compromisso no contributo para a resolução destes problemas e apenas gostaria de lhe colocar uma questão muito concreta que se prende e parece ser evidente naquilo que são os testemunhos que temos recolhidos. É de facto necessário uma maior articulação, uma maior clarificação, uma maior coordenação entre todas as entidades nesta matéria e gostaria de saber, na sua qualidade de Presidente desta entidade reguladora, se entende que há algo que a Assembleia da República possa fazer com vista a melhorar esta articulação, esta coordenação, esta, no fundo, clarificação e cooperação entre todas as entidades. Muito obrigada. Bom, agora sim, então passava-lhe a palavra para a sua intervenção de resposta nesta ronda final. Obrigado. Obrigada. Começando agora pela ordem das questões que me foram colocadas. Sobre se o licenciamento simplificado é adequado ou não, não me vou pronunciar sobre isso, é uma questão que é uma decisão do legislador. Tendo em conta a dimensão do universo regulado, aí sim precisaríamos de um crescimento bastante significativo para que fosse possível seguir o regime ordinário. O que eu lhe posso dizer é que nós fazemos exaustivamente e temos vindo a trabalhar muito, muito mesmo, nomeadamente em discussão em fóruns internacionais, de como, por muito grande que as reguladoras sejam, nunca conseguem fiscalizar o universo todo. Quer dizer, isso é impossível, não é? É claro que há uma aproximação àquilo que é desejável, mas nunca é possível fazer, nem fazia sentido, porque não se fazia mais nada, nem é a forma mais produtiva em muitos casos de intervir em termos de regulação. Portanto, deve-se fazer, mas inclusive os estatutos prevêem que seja pontual e quando tal se justifica. E portanto o que nós temos vindo a fazer muito, e aqui sim é um esforço muito significativo, é apurar a análise de risco e portanto termos a certeza que estamos a fazer aquilo que é possível fazer de acordo com prioridades que maximizem o impacto e a eficácia da nossa intervenção, porque é essa a nossa responsabilidade, mais uma vez promovendo a melhor qualidade possível dos cuidados prestados e a tranquilidade e a serenidade e a confiança que as pessoas devem ter quando usam cuidados de saúde. Quanto à posição de se a ordem deve ou não deve, a ordem dos médicos deve ou não deve ter funções de fiscalização, nem sequer me vou pronunciar porque não me compete, portanto não o irei fazer. Quanto às questões de contratação, expliquei-me mal. Portanto, nós tínhamos em 2017 56 pessoas. Entretanto, integramos em 2018 16 pessoas através do PrevPAP, para todos os efeitos já trabalhavam connosco, portanto eram prestadores de serviços frequentes, precisamente porque não conseguimos contratar, usávamos pessoas como prestadores de serviços, eles foram integrados e o nosso entendimento foi que deviam ser, aliás, fomos nós que tivemos que nos pronunciar sobre isso, portanto não vieram a crescer em termos de produção, porque já estavam lá a trabalhar connosco de qualquer maneira, passaram a fazer parte dos quadros, mas não aumentaram a nossa capacidade de resposta. Para além disso, nós tínhamos previsto já no orçamento para 2017 a contratação de 27 pessoas. E essa contratação só se concretizou até já no primeiro trimestre de 2019.
O que significa que não contratamos as pessoas que estavam previstas no orçamento de 2018, porque ainda nem sequer tínhamos contratado as pessoas que estavam previstas no orçamento para 2017. Não é? Portanto, em termos de contratações, a nossa prioridade neste momento é, até porque é uma imposição legal de cumprimento da Lei Quadro, é estabilizar a contratação de dirigentes através de concurso, porque até aqui tem sido por comissões de serviço internas, como aliás era a prática habitual nas reguladoras. Neste momento a Lei Quadro não o permite e, portanto, a nossa prioridade será resolver a questão dos dirigentes e, a seguir, fazer uma nova leva de contratações, sendo certo que, obviamente, integrar pessoas qualificadas numa instituição que tem uma atividade tão específica exige tempo, não é? E, portanto, quando me pergunta quantas pessoas deveríamos ter, nós não estamos muito longe da dimensão que deveríamos ter. Não lhe sei dizer exatamente quantas seriam precisas, mas claramente entre 100 e 3 mil ainda estamos com uma folga grande, não é? 3 mil será excessivo, 100 claramente não chega. Portanto, mais do que estarmos a dizer quanto é que deveríamos ter, temos que pensar o que é que a instituição consegue acomodar e integrar de forma a não prejudicar o que já está a ser feito. Portanto, que seja contratado mão de obra à velocidade possível. Nós gostaríamos de hoje já ter um quadro bastante superior. Se em 2018 tivéssemos contratado os 30 que estavam previstos, em 2019 já teríamos previsto mais e, portanto, agora se calhar em vez de 100 éramos 200, sendo certo que 200 ainda não era o número certo. Portanto, o que nós temos que fazer, também não diria que sou estoica, mas, quer dizer, nós acreditamos naquilo que a ERSE serve para fazer, acreditamos que a ERSE tem um papel fundamental no sistema de saúde português, tendo em conta o modelo que temos, e, portanto, esbracejamos sempre que sentimos que poderíamos estar a fazer mais e não fizemos. Mas, de qualquer forma, quando se fala de ilegalidades ou de legalidades, não é isso que está aqui em causa. O Governo e o legislador são soberanos e, portanto, eu queixo-me, mas em última instância quem decide é o legislador e, portanto, nós temos que cumprir a lei, naturalmente. A questão das viaturas eu levantei a título de ilustração, é evidente que tem a importância que tem, só para perceberem as dificuldades que no dia-a-dia esta pouca clareza que existe gera, porque nós, por uma questão de transparência, nunca deixaríamos de dar nota disso ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Finanças, porque são os ministérios que acompanham a atividade da ERSE, portanto nunca encontraríamos o subterfúgio de não dar conhecimento, porque é um assunto que consta explicitamente da Lei de Orçamento de Estado e, portanto, não queríamos de forma alguma que parecesse que estávamos a fazer as coisas de forma encoberta e, portanto, a nossa opção é sempre total transparência, seja com os ministérios que nos acompanham, embora não tenhamos tutela, seja em particular aqui. E, portanto, se depois somos prejudicados, em última instância, os prejudicados é o sistema de saúde e as pessoas doentes, portanto. Quanto às cativações, pois, também já não sei mais o que dizer quanto a isto. Quanto às questões ligadas com as fiscalizações que a senhora deputada do CDS me levantou, nós não fazemos apenas aquelas que nos saltam à vista, ou seja, nós temos um misto, não é? Portanto, também temos algumas que são por critérios da leitoridade, distribuídas no espaço do país. É claro que, se pensarmos no número de pessoas que temos a fazer fiscalizações, nas vistorias que são obrigatórias, nos casos que nós não podemos deixar de visitar porque alguma coisa nos dá um indício de que é preciso, não sobra muito mais capacidade para fazer muito mais, não é? Nós não fiscalizamos só 800, nós fiscalizamos 800 no ano passado. Sim. Pronto. Quanto à questão que a senhora deputada do PAN me levantou de cooperação institucional, mais abertura do que a ERSE tem para trabalhar em parceria é impossível. Dentro das nossas insuficiências e limitações, naturalmente, não é? Mas nunca diremos que não a uma cooperação quando ela faça sentido e para bem do sistema de saúde. Mais uma vez, quanto maior for a clarificação das competências de cada uma das entidades envolvidas, melhor, e isso mais uma vez está na mão do legislador, não está na nossa. O que nós tentamos sempre fazer é, quando há situações de fronteira, lidar com a instituição que está também na zona cinzenta connosco. Sempre que é possível, temos vindo a promover, aliás, temos vindo a fazer muitas iniciativas, não só apenas em fiscalizações, mas em muitas áreas. A área de literacia é um excelente exemplo. Temos vindo a trabalhar muito com outras instituições, até porque são veículos privilegiados de passagem de informação às pessoas mais vulneráveis, mas nas fiscalizações também, aliás, os exemplos que lhes dei, não há esta tradição, não havia esta tradição e nós temos vindo a fazer um esforço grande quando se justifica.
fazer-nos acompanhar e convidar outras instituições que vão connosco, e fazemos o mesmo quando nos convidam a nós, e é mesmo assim, porque todos nós estamos aqui para trabalhar para o mesmo, para que o sistema de saúde seja o melhor possível e que a segurança e a qualidade estejam assegurados. Muito bem, muito obrigado, doutora Sofia Nogueira da Silva, pela sua presença aqui hoje. E não havendo mais ordem de trabalhos, agradecer a todos os seus deputados a presença e terminávamos esta sessão. Obrigado. Obrigada.